Você sabe que as caixinhas do Nubank, elas são um grande sucesso. Não à toa elas foram replicadas em vários outros bancos. Por exemplo, a gente tem lá as reservas no Mercado Pago, tem os cofrinhos no PicPay, tem as metas no It, tem os Spaces no N26, que é muito legal também, já fiz até vídeo aqui sobre isso. Mas apesar de eu gostar bastante das caixinhas do Nubank, elas têm 7 problemas que eu vou falar nesse vídeo aqui, que talvez você não conheça. E o 7º problema pode até estar fazendo você perder dinheiro. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou falar aqui sobre esses 7 problemas das caixinhas do Nubank. Bom, o primeiro problema das caixinhas do Nubank para mim é a falta de liquidez imediata em todas as caixinhas. Você que usa as caixinhas, você sabe que você pode ter liquidez imediata, ou seja, o que isso significa caso você não esteja familiarizado com esse termo? Liquidez, quando você ouve falar em liquidez, significa o quão rápido você consegue tirar o dinheiro desse investimento, dessa aplicação. E você tem liquidez imediata, 24 horas por dia, 7 dias por semana, somente na caixinha da reserva de emergência, que é aquela que o Nubank te oferece logo que você cria uma caixinha pela primeira vez. Em todas as outras, você não tem essa liquidez imediata. Qualquer outra caixinha que você criar, você só consegue resgatar no mesmo dia. Se for um dia de semana, se você, por exemplo, pedir o resgate no sábado, só vai cair na segunda-feira. E isso eu não acho legal, porque, por exemplo, se você estiver juntando dinheiro para um objetivo de daqui a 6 meses, você vai deixar esse dinheiro lá até você alcançar o seu objetivo. Tudo bem, tá legal. Só que muitas vezes a gente não usa a caixinha só para guardar dinheiro para um objetivo de médio prazo. Às vezes a gente pode usar a caixinha para uma organização financeira. Então vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você criou uma caixinha para juntar dinheiro para comprar uma bicicleta. E você tem uma outra caixinha que você guarda o dinheiro que é para pagar a fatura do seu cartão de crédito, que é o jeito ideal de usar o cartão de crédito, né? Conforme você usa o cartão, você já vai guardando o dinheiro em algum lugar. No caso, você pode usar uma caixinha para isso, para quando chegar o dia do vencimento do seu cartão, você já tem o dinheiro lá, você ganha com rentabilidade, enfim, não vou me alongar, o tema desse vídeo não é cartão de crédito, mas esse é um jeito muito bom de usar o cartão de crédito, é a forma como eu uso aqui. Mas voltando, vamos por, então eu tenho lá minha caixinha para comprar uma bicicleta e uma caixinha para pagar o meu cartão de crédito, certo? Eu tenho aqui o Nubank Ultravioleta. Aí, beleza, completei o dinheiro para comprar minha bicicleta. Aí eu vou lá e não vou tirar o dinheiro e comprar no Pix. Eu vou passar no cartão, né, para eu ganhar 1% de cashback. Eu passo tudo que eu posso passar no cartão, eu passo no cartão. Então eu vou lá, compro minha bicicleta no cartão, aí eu quero tirar esse dinheiro da caixinha da bicicleta e passar ele para a caixinha que eu vou usar para pagar a fatura do meu cartão. Em qualquer outro concorrente do Nubank, eu consigo fazer isso instantaneamente. Eu simplesmente resgato o dinheiro, passo para essa outra divisão do dinheiro. Já no Nubank, não. Por exemplo, se eu for lá e comprei minha bike no sábado, passei no cartão, aí eu peço o resgate aqui da minha caixinha da bicicleta, esse dinheiro só vai cair na segunda-feira e só aí que eu vou conseguir colocar esse dinheiro na caixinha do cartão de crédito. É um detalhezinho que dá para viver sem? Beleza, dá para viver sem. Só que todos os outros concorrentes do Nubank oferecem a possibilidade de liquidez imediata em todas as divisões e o Nubank não oferece essa opção. Então, isso é uma desvantagem, então por isso eu considero um problema das caixinhas em relação aos concorrentes. Um segundo problema das caixinhas do Nubank para mim é que ele tem uma complicação que eu acho desnecessária, ainda mais se tratando do Nubank, porque o Nubank é um serviço que eu gosto muito. Eu já fiz vídeo aqui falando bem deles, já fiz vídeo falando mal, mas eu sou cliente do Nubank. Eu tenho o Nubank Ultravioleta, minha reserva de emergência tá nas caixinhas do Nubank, eu uso a Nuinvest para fazer meus investimentos. E o que eu mais gosto do Nubank, para mim, é uma das grandes vantagens do Nubank, é que tudo é muito simples no Nubank. Tudo que você vai fazer dá a impressão que é da forma mais fácil possível. Dá para ver que os profissionais da lá do Nubank de User Experience, né, que são os profissionais que cuidam dessa parte, eles fizeram um ótimo trabalho. É fácil fazer um Pix, é fácil fazer uma transferência, tudo é muito simples, muito tranquilo de encontrar ali no aplicativo do Nubank. Por isso que eu acho que as caixinhas do Nubank têm essa complicaçãozinha a mais, eu acho desnecessária. Eu gostaria que as caixinhas do Nubank fossem da forma mais simples e fácil de entender possível, como todas as outras coisas no Nubank são. E qual é essa complicação a mais que eu acho desnecessária? É aquela forma diferente de você poder aplicar o seu dinheiro. Então, quer dizer, se você cria a caixinha reserva de emergência, ele vai ficar lá num RDB de resgate imediato, que você pode resgatar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Beleza. Para mim, todas as caixinhas deveriam ser assim. Essa é a minha opinião. E aí, se você cria qualquer outra caixinha, ele te dá duas opções de rentabilidade. Ou o fundo no reserva imediata, ou um RDB de resgate diário, que não é a mesma coisa do que o da reserva de emergência. É um RDB que você só pode resgatar em dias úteis, ou no reserva imediata, que é praticamente a mesma coisa, só que eles investem em renda fixa também um pouquinho diferente para tentar ter uma rentabilidade maior, que inclusive quando deu o problema nas Americanas lá, ele perdeu dinheiro um pouquinho ali alguns dias.
dias, não vou me alongar nesse assunto aqui, mas foi meio que um erro que o Nubank cometeu aqui. Então, eu simplesmente acho essa diferença de aplicação entre um e outro, sendo que quase não tem diferença entre eles, totalmente desnecessária, porque eu entendo sobre investimentos, isso pra mim eu tiro de letra. Você que tá vendo esse vídeo aqui provavelmente também. Mas, pô, minha avó usa o Nubank, entendeu? Um monte de gente que não tem noção nenhuma sobre investimentos, sobre esses termos, usam o Nubank. Aí você quer falar sobre as caixinhas, aí tem esse passo a mais, a pessoa tem que escolher um negócio que nem a gente entende muito bem pra que existe essa diferença e por que ela tá lá. Então, na minha opinião, é mais um detalhezinho que dá pra ignorar e tranquilo, dá pra viver com esse detalhezinho? Dá. Mas na minha opinião, todas as caixinhas deveriam ser igual à caixinha da reserva de emergência. Não deveria ter opção pra você investir num lugar ou em outro e deveria ter liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ficaria tão bom quanto todas as outras opções do Nubank. Extremamente simples, sem complicação, fácil de entender. Então, pra mim, essa complicaçãozinha a mais desnecessária é um segundo problema das caixinhas do Nubank, em comparação, inclusive, com os concorrentes, porque todos os concorrentes não têm essa complicação. É simplesmente, você coloca lá 100% do CDI e acabou. Não tem opção de põe aqui, põe lá, não sei o que. Não, acabou. Coloca 100% do CDI, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você consegue resgatar. Então, pra mim, esse é o segundo problema das caixinhas do Nubank. O terceiro problema das caixinhas do Nubank, diferentemente dos outros dois que tem essa opção em todos os concorrentes, essa opção que eu vou falar aqui agora só tem em um concorrente, pelo menos até agora, que é o N26. Que é a possibilidade de você poder transferir dinheiro entre uma caixinha e outra. Isso é muito legal. Parece bobo, mas não é algo bobo. Inclusive, isso gera um outro problema que eu vou falar num tópico mais pra frente aqui. Vou me aprofundar um pouco mais num problema que gera você não poder transferir de uma caixinha para outra. Mas aqui eu vou falar só sobre essa facilidade. Então, de novo, naquele exemplo da bike. Finalizei o dinheiro lá da bike em um dos spaces, né, que no N26 chama space. Fui lá, passei no cartão de crédito, quero passar o dinheiro de um para outro. Eu simplesmente transfiro de um para o outro na hora, acabou, entendeu? Olha a diferença de experiência do usuário. Veja, eu tô falando aqui sobre detalhezinhos, tudo coisa que dá para viver sem, beleza? Mas olha a diferença de experiência do usuário. Voltando naquele exemplo da bike. No Nubank, se isso acontece no sábado, eu vou lá, compro a minha bike no sábado, peço o resgate do dinheiro, ele só vai cair na segunda-feira e aí que eu vou conseguir transferir esse dinheiro para minha caixinha para pagar o cartão de crédito. Se fosse no N26, depois de eu comprar minha bike, eu transferiria instantaneamente meu dinheiro de um space pro outro e acabou. Não importa se é sábado, se é domingo, se é de madrugada, não tem complicação. E no N26 ainda tem aquela possibilidade de você só arrastar, você não precisa nem ficar apertando muitos botões, você tem os dois spaces assim, você segura, arrasta pro outro space e você já faz a transferência na hora, só coloca o valor da OK, ele já transfere. Então, esse é um outro ponto que os outros concorrentes também não tem, no PicPay, no Mercado Pago, nas metas do IT, se você quiser resgatar, você tem que resgatar pra conta e depois passar para outra divisão. Só o N26 tem essa possibilidade, mas o Nubank poderia sim ter essa possibilidade, não é nada de outro mundo. Inclusive, se eles colocassem alguma coisinha na interface que fosse fácil igual o N26, seria sensacional. Então, para mim, o fato de não ter essa possibilidade de transferir dinheiro entre as caixinhas é um terceiro problema da caixinha, na minha opinião. E só antes de eu falar sobre os outros 4 problemas da caixinha do Nubank, eu já vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos, porque isso ajuda bastante meu trabalho aqui, ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? O quarto problema da caixinha do Nubank, até desculpa se minha voz tá meio nasalada nesse vídeo aqui, que eu tô um pouquinho gripado, mas não quis deixar de gravar esse vídeo aqui. O quarto problema, na minha opinião, é que o rendimento não é mostrado no feed da caixinha. Então, por exemplo, você entra na caixinha, tem um feed que mostra lá quanto que você tirou, a data, quanto que você colocou. Legal, isso é legal porque alguns concorrentes não tem nem esse feed. Por exemplo, as metas do IT não tem esse feed, então isso é uma coisa legal. Só que eu gostaria que todo dia a quantidade que rendeu em cada caixinha aparecesse nesse feed. Então você abriria o feed lá, aparece lá, dia tal rendeu tantos centavos, no outro dia rendeu tantos centavos, para você ver exatamente quanto que tá rendendo em cada caixinha. Hoje a única coisa que mostra é o valor total ali. Aí se você quiser ver com mais detalhes, você tem que entrar lá em rendimento, você consegue ver melhor quanto que rendeu, quanto que descontou de imposto, mas eu gostaria que tivesse essa opção que tem, por exemplo, no Mercado Pago. No feed lá do Mercado Pago mostra certinho quanto que rendeu, o dia, o horário,
formulário bonitinho. Eu gostaria que tivesse essa opção também no Nubank, é uma desvantagem em relação a alguns concorrentes. Então, para mim, esse é o quarto problema das caixinhas do Nubank. O quinto problema para mim é o único que não tem em nenhum concorrente, não tem nem nas caixinhas e nem em nenhum outro. É uma coisa que eu acho que seria legal, é uma sugestão que eu daria pro Nubank. Algumas pessoas não gostariam, mas eu gostaria que tivesse a opção, que seria todos os dias, no momento em que caiu o rendimento das caixinhas, que eu recebesse uma notificação me falando. Porque não é muito legal, a gente aqui que fala sobre investimentos, tem investimentos focados em dividendos, não é legal quando você recebe aquela notificação, caiu lá tantos do seu fundo imobiliário MXRF, caiu lá o valor. Aí você vê aquela notificação, você fica feliz. Imagine se todo dia, no momento em que caiu o rendimento das suas caixinhas, não precisa ser de cada caixinha, mas o valor total, aparecesse lá uma notificação do Nubank assim, acabou de cair na sua conta, o Nubank ainda é todo engraçadinho, poderia escrever de um jeito legal assim, pingou na sua caixinha R$2,30 de rentabilidade hoje das suas caixinhas. Não seria legal? Tem gente que não ia gostar disso aí, ia falar, muita notificação. Uma só por dia, você recebe tanta notificação, uma notificação falando que você ganhou dinheiro, acho que não seria problema. Mas se a pessoa quisesse, ela poderia ir lá nas opções, desabilitar essa notificação, mas eu gostaria sim, de uma vez por dia, receber uma notificação ali mostrando exatamente quanto que rendeu e o momento em que rendeu as minhas caixinhas. Acho que seria legal, nenhum concorrente tem isso, então fica aqui a minha sugestão. Não chega bem a ser um problema, mas é uma coisa que eu gostaria que tivesse nas caixinhas do Nubank. O sexto problema das caixinhas do Nubank é a cobrança de IOF. Vários concorrentes não cobram IOF, por exemplo, as metas do IT não cobram IOF, as reservas lá do Mercado Pago não cobram IOF. Então, o que é o IOF, caso você não saiba? O IOF é um imposto que é cobrado do seu rendimento nos primeiros 30 dias. Ele tem uma tabela regressiva. Então, se você coloca um dinheiro lá nas caixinhas e tira um dia depois, você praticamente não vai ter rentabilidade nenhuma. O IOF vai comer quase toda a sua rentabilidade. Ele vai diminuindo ao longo dos 30 dias e depois de 30 dias, zero. Não tem cobrança nenhuma de IOF, seguindo essa tabela que está aparecendo aí na sua tela. Qual que é o problema disso? Como eu falei, a gente usa às vezes a caixinha para uma meta de longo prazo, mas a gente também usa muito as caixinhas para movimentar o dinheiro ali dentro. E aí, se você movimenta o seu dinheiro ali, você perde toda a rentabilidade com a cobrança do IOF, entendeu? Se você usa as caixinhas com o objetivo de movimentar ele, principalmente nos primeiros 30 dias, por exemplo, eu tenho uma separação para guardar o dinheiro que eu vou pagar minha fatura do cartão. É uma coisa que eu vou fazer em menos de um mês. Então, eu, atualmente, do jeito que é, eu não deixo esse dinheiro para pagar o cartão nas caixinhas do Nubank. Atualmente, eu tenho deixado lá nas reservas do Mercado Pago, porque eles não têm cobrança de IOF, então eu não perco essa rentabilidade nos primeiros 30 dias lá no Mercado Pago. Já no Nubank tem essa cobrança de IOF. Seria legal se eles arranjassem uma forma de tirar essa cobrança do IOF, não sei nem se isso é possível, se tem alguma questão burocrática que impede o Nubank de fazer isso, mas a verdade é que as metas do IT não tem essa cobrança, o Mercado Pago não tem, então acredito que o Nubank também poderia remover essa opção, já que os concorrentes também têm, então é mais uma desvantagem das caixinhas do Nubank em relação aos concorrentes, por isso que eu acho que esse é o sexto problema das caixinhas do Nubank, que gera o sétimo problema, que esse problema pouca gente se atenta e tá fazendo as pessoas perderem dinheiro, que é o seguinte, exatamente por ter essa cobrança de IOF, olha o que acontece se você movimenta o dinheiro. Olha só, vamos supor que você for lá e colocou um dinheiro lá nas caixinhas do Nubank. E aí você quer fazer essa movimentação, por exemplo, de novo aquele exemplo da bike, você quer tirar lá o dinheiro das caixinhas da bike e colocar numa outra caixinha para pagar o seu cartão de crédito. Esse é um problema que é gerado por dois outros problemas anteriores que eu falei aqui, que é o problema de você não poder transferir de uma caixinha para outra e o problema de ter a cobrança de IOF, que olha o que acontece, você foi lá e deixou o seu dinheiro lá numa caixinha parado, então vamos supor que você deixou lá por uns 20 dias, então seguindo a tabela regressiva do IOF, já caiu bastante a cobrança de IOF sobre esse dinheiro, certo? E aí você quer transferir esse dinheiro de uma caixinha para outra, olha o que acontece, você vai ter que transferir ela para sua conta e da sua conta você vai transferir ela novamente para uma outra caixinha. No momento em que você fazer isso, zerou a contagem do IOF. Então se você for movimentar esse dinheiro 5 dias depois, vai comer quase toda a sua rentabilidade por causa dessa cobrança do IOF. Então não seria muito legal se não tivesse essa cobrança do IOF, ou se pelo menos desse para transferir de uma caixinha para outra sem zerar essa contagem? Então olha que ruim, a partir do momento que você tira da caixinha, coloca na conta e volta para a caixinha, zerou essa contagem. Vai começar a contar de novo os 30 dias da tabela regressiva do IOF e se você mexer nesse dinheiro antes dos 30 dias, você vai perder uma parte da rentabilidade desse dinheiro para o IOF. E se você quiser saber exatamente quanto rende as caixinhas do Nubank, clica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Lá nesse vídeo eu mostrei certinho como fazer esse cálculo de quanto rende 100% do CDI, que nem todo mundo sabe. Então vai lá que eu tenho certeza que vai te ajudar também.